Aqui na igreja, para buscar a sua bênção, a sua vitória, a sua cura, a sua porta aberta, o Senhor já estava trabalhando a seu favor. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou ficar aqui sem microfone, amém? Glória a Deus. Amém. Fico mais à vontade aqui. Aleluia. Missões nasceu no coração de Deus. Eu e você fomos chamados para ir pregar para todo mundo. Aleluia. Nós temos essas missões. Nós, cada um de vocês, cada um de nós somos pregadores. O Senhor chamou a nós para ir pregar ao mundo. Você não está preso somente para pregar dentro da igreja. Não é por causa do microfone. Deus chama a gente para fora. Aqui na igreja nós vamos aprender, nós vamos nos preparar. E o Senhor chama a gente para fora. Ide ao mundo e pregai. Só que para fazer missões não é de qualquer jeito. Para fazer missões não é do seu jeito. Tem que ter preparo. Você tem que passar por processos. Hoje eu vim aqui trazer uma mensagem sobre processos. Amém? Amém. Deus usa o oleiro como um exemplo para revelar a Jeremias e ao povo a sua identidade e a sua vontade. A sua identidade porque ele se coloca como oleiro. Deus é o oleiro. Aí você pode estar pensando comigo, mas o oleiro não é aquele que mexe com barro? E aonde é que Deus mexe com barro? Aleluia. Aí eu vou falar para você, lá em João, no capítulo 9, no versículo 6, Jesus Cristo, ele está frente a frente com o homem cego. E ao contrário do que vinha acontecendo, que era de costume com Jesus, ele não profere, seja curado, a sua fé te salvou, vai em paz e não peque mais. Ele cospe no chão, na terra, no pó da terra, ele se abaixa, ele começa a formar ali, no pó da terra, uma pequena porção de barro. Ele levanta com aquela porção de barro e coloca nos olhos daquela pessoa cega. E ele dá uma ordem, vai lavar com água. E aquele homem cego, após lavar os seus olhos e retirar aquele barro de seus olhos, ele foi curado, ele voltou a enxergar. Aleluia. Aleluia! Como Jesus curou um cego com barro, meus irmãos? Como é que Jesus curou um cego de nascença, com barro? Aí nós vamos ter que ir lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, na criação do homem. Formou Deus o homem do pó da terra. Somos pó. Meu Deus. Eu e você somos pó. Só que o pó da terra não é barro. Então Deus teve que usar outro elemento. Deus usa a água, ele mistura no pó da terra, ele forma um barro e do barro ele forma um ser humano. Aleluia! Eu e você somos barro. Aleluia. Deus ele conhece a sua anatomia. Foi ele que te criou. E foi por isso que Jesus usou barro para curar aquele cego. Porque somente barro cura barro. Somente barro conserta barro. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! O oleiro toma você e eu nas mãos como barro e molda em forma de vaso. Mas ainda não é vaso, não passou pela fornalha. Aleluia! Ainda não passou pela prova, pelo deserto, pelas perseguições. Aleluia! Tem processo antes de ser vaso. Aleluia. Na própria criação teve processo. Deus primeiro juntou o pó da terra. Depois com a água ele formou o barro. Depois com o barro ele montou o ser humano. Após esses processos, ele sopra o espírito de vida. E o homem se fez alma vivente. Processos. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado o nome do Senhor. Deus molda o vaso. E na aparência é vaso. Na aparência é vaso. O que tem de crente com aparência de vaso? Ele fala como vaso, se veste como vaso, canta como vaso, prega como vaso, mas é só aparência. Meu Deus. Ele não passou pela fornalha. Ele não passou pelas provas, pelo deserto. E quando passa sem estrutura nenhuma, ele logo desiste, ele quebra. Ele desvia. Ele se desvia. Por quê? Porque é crente de aparência.
ele não passou pela fornalha. Sabe o que está acontecendo? Porque que Deus tirou o local da igreja? Processo. Sabe por que vocês foram trazidos aqui? E muitas das vezes vocês veem as cadeiras vazias? Processo. É Deus testando o coração de cada um de vocês. Processo. Meu E Deus. através desses processos que vocês estão sendo fortalecidos, e vocês sendo fortalecidos, vocês vão ensinar aquelas que vão entrar para fazer as coisas certas. Porque Aleluia. o que tem de igreja só pregando reteté e reteté dali, gira daqui, mas não ensina a verdade. Porque reteté, rodar é muito gostoso, mexe com o nosso emocional, mas não transforma a vida. Não transforma a vida. O que transforma a vida é a verdade, e a verdade dói, ela machuca. Se a verdade não confrontar a sua vida, ela não é evangelho. Processos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Quando jogamos água na argila, ela vira barro. E por que eu estou falando argila? Porque naquele tempo eles falavam pó da terra, porque não existia esse vocabulário. Só que nos tempos de hoje, tudo moderno, as linguagens foram mudadas, nós conhecemos o pó da terra como argila. É um tipo diferente. Aleluia. Mas quando jogamos água na terra, ela vira lama. Quando jogamos água na argila, ela vira barro. Quando jogamos na terra, ela vira lama. É possível moldar lama em aparência de vaso? Sim, é possível. É possível. Só que quando passa pela fornalha, ela racha, ela quebra. Fica cheia de impureza. E não presta para adicionar água e nenhum tipo de líquido. O que tem de crente sendo usado como vaso de lama nas igrejas, não está escrito nesses últimos dias. O amor se esfriou mesmo. Após a pandemia, nós vimos aí o que tem de vaso de lama. Ele é animador de púlpito. Ele pula, ele rodopia, mas não tem presença de Deus. Ele pede para a igreja dar um glória a Deus, porque sabe que ele é um vaso louco. Porque quando tem presença, você, o pregador, ele não precisa ficar pedindo glória a Deus. Porque quando você sente que é Deus falando, automaticamente você grita glória a Deus. Você não precisa ficar pedindo. Deus não mendiga glória a Deus. A palavra glória a Deus foi criada para quando você sente a presença de Deus. Não é para o homem. Não é porque o homem fala bonito. Não é porque o homem vai profetizar alguma mentira na sua vida, ou vai balançar a chave de casa, vai falar que a porta está aberta para você, sendo que Deus não mandou. Ele está fazendo aquilo que ele quer. Glória a Deus, porque tem alguém filmando, tem alguém tirando foto. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus não precisa de mentira para ser exaltado. Deus Aleluia. Aleluia. Deus lindo, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia. Aleluia. A criação do homem e a fabricação do vaso são iguais. Ambos precisam da matéria-prima. Primeiro você escolhe a argila. E depois, com a mão, o olheiro ele vai espalhando aquela terra. Com sua mão, ele vai tirando todas as impurezas. Todas as pedrinhas, ele vai retirando. Sabe por que ele vai retirando? Porque no processo de moldagem, de modelagem do barro, se tiver alguma impureza, alguma sujeira, alguma pedrinha, vai atrapalhar o processo e não vai ser vaso. Assim Deus faz na minha e na sua vida. Ele vai retirando as impurezas, Ele vai retirando a nossa condição, Graças a Deus. a nossa prática pecaminosa. Aleluia. É um processo de santificação. É a obra do Espírito Santo. A obra maravilhosa de regeneração do Espírito Aleluia. Santo. Aleluia. Então ele vai tirando o nosso hábito de pecar. E por que eu falo hábito? Porque, infelizmente, nós não temos o hábito de ajoelhar na igreja por 1 hora. A gente ajoelha por 10 minutos e fica cansado. A gente não tem o hábito de orar ou de ler a Bíblia por 2 horas em nossas casas. Mas nós conseguimos ter o hábito de assistir qualquer tipo de besteira na televisão por horas e horas. Então, esse hábito de pecar já é do ser humano. Então, Deus ele vai retirando de nós dessa condição de pecador. Aleluia. Na criação, Deus ele coloca a mão no pó da terra.
E ele adiciona água. E ele começa a formar o barro. Aleluia, E com Jesus. sua mão, ele começa a modelar o barro. E ele vai moldando aquele barro. Aleluia. O próprio Deus, com suas mãos, ele vai modelando Oh, o barro. glórias. Amém, Jesus. Mas aí, Grande eu é o me Senhor, contestei aleluia. nessa revelação. Por que Deus colocou a mão no barro? Por que Deus quis colocar a mão? Porque toda a criação, Deus ele falou, haja isso, haja aquilo ali e aquele outro. Mas quando for fazer o ser humano, ele quis colocar a mão, ele quis pôr a mão, ele quis sujar sua mão com o barro. Por que ele quis fazer isso? Porque ele quis se envolver comigo e com você. Aleluia. Ele ainda quer se envolver comigo e com você. Aleluia, é verdade. Lá no ventre de sua mãe, quem estava te formando era a mão do Senhor, era a mão no barro. E ele já estava completando o processo final. Ele já estava contemplando você hoje aqui na igreja. Você dando glória, você servindo Ele. Você sendo tijolo na obra dele. Aleluia. Deus ele tem esse desejo de se relacionar. Glória a E Deus. foi por essa Glória ao razão Senhor. que ele suja suas mãos Glória a Deus. santas para moldar aquele barro. Aleluia. Oh, Santo Deus. Aleluia. Deus oleiro, ele começa a moldar o vaso Aleluia. até ficar com a aparência de vaso. Mas ele Glória não a coloca Deus, na fornalha. aleluia. Deus, ele molda o vaso. Ele tem a aparência de vaso. Mas Deus não coloca ainda na fornalha. Porque ele não tem resistência ainda. Ele não pode comer alimento sólido. Ele ainda é novo. Ele precisa secar, aderir. O barro, ele precisa aderir à água. E como nós vimos, a água é o Espírito Santo. Aleluia. Você precisa aderir ao Espírito Santo. A sua carne vai pender para um lado e vai querer os desejos da carne. Só que o Espírito Santo vai atender para o desejo espiritual do Pai. Então, nesse processo, a gente vai aderindo o Espírito. A gente tem que aderir. E o Senhor, ele fica ao lado. Porque qualquer vento pode entortar o vaso, porque o vaso ainda está mole. E o Senhor, o oleiro, ele vai modelando. Entortou para a esquerda, ele vai modelando até endireitar. Entortou para a direita, ele vai modelando. Ele pega a água e ele vai modelando o barro com a água. Enquanto tem água no barro, ainda dá para moldar. Aleluia. Enquanto tem água no barro, ainda tem salvação. Enquanto Aleluia. tem água no barro, ainda há esperança. Eu vou fazer a aplicação. Vou aplicar para hoje, para nós. Enquanto você tem Espírito Santo na sua vida, ainda dá para moldar. Glória a Deus. Enquanto você tem Espírito Santo na sua vida, ainda tem salvação. Enquanto você tem Espírito Santo na sua vida, ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Aleluia. Mas o vaso seca. E Deus ele vai checar para ver se tem alguma imperfeição, para ver se tem alguma rachadura. E se ele encontra algum defeito, alguma rachadura, ele quebra e faz tudo novamente. Deus maravilhoso. O vaso rachado, ele não retém nenhum líquido, seja ele o azeite, seja ele água. Você pode até encher ele até o gargalo, mas em poucos minutos, em pouco tempo, ele esvazia. O que eu quero falar com o vaso rachado? Sabe aquele irmão que vem na igreja apenas no domingo? E ele critica tudo? Ele só gosta na hora do louvor, porque na hora do louvor, ele louva, ele canta, ele escuta até a palavra. Aquilo que ele aceita, ele vai se enchendo. Mas Deus é tão misericordioso que enche aquele vaso. A palavra vai direto para ele. E ele sai da igreja transbordante. Só que ele é um vaso rachado. Ao chegar até a casa dele, metade do líquido, do azeite e da água já se esvaziou. Chega segunda-feira, se esvaziou mais um pouco. Chega terça-feira, está seco. Aquele vaso que saiu cheio, transbordante no domingo, na terça-feira não tem mais nada. Como que ele vai evangelizar lá fora se ele não é nada? Ele é vaso oco, ele é vaso rachado. Aleluia. Grande é o Senhor. Mas, Aleluia. se o Senhor verifica e vê que o vaso não
está com nenhuma rachadura, com nenhuma impureza, aí vem o último processo, a fornalha. É onde Deus vai te colocar. E na fornalha é onde você vai ganhar força, vai ganhar resistência. É onde você recebe o alimento físico. É onde você se torna um varão completo. É onde você se torna adulto espiritualmente. É onde você é aprovado. Glória a Deus. Mas tem crente que não quer passar pela fornalha porque tem medo. E eu não culpo quem tem medo. Eu não culpo quem tem medo. É normal ter medo. Ou tem algum crente aqui que acorda falando: Senhor, hoje eu acordei com um desejo maravilhoso do Senhor me enviar no deserto. Senhor, eu quero passar pelo estreito. Hoje eu acordei com essa vontade. Tem algum crente que faz assim? Que ora assim? Porque se você faz isso, irmão, louvado seja o Senhor na sua vida. Ao contrário, quando nós estamos no processo, nós pedimos para Deus para sair. A gente está no deserto. Porque a gente pede mais comunhão com Deus. Senhor, eu quero ter comunhão. Sabe o que eu quero fazer, Senhor? Eu quero orar e ver o surdo voltar a escutar. Eu quero orar e curar um cego. Eu quero orar e ver um aleijado levantar. Eu quero isso, Senhor. Aleluia! Aí o Senhor te ouve. Deus maravilhoso. Mesmo sabendo que isso aí é da boca para fora, o Senhor te ouve e fala assim: você quer tudo isso? Você quer orar? Você quer pôr a mão? Você quer curar? Eu vou te mandar para o deserto. Já que você quer mais de mim, eu vou te mostrar no deserto. Porque é no deserto que você se torna dependente de Deus. Só que quando você está no deserto, você pede o contrário. O Senhor me tira desse deserto. E quando há uma campanha na igreja, você vem com esse intuito. Eu vou na campanha para o Senhor me tirar, me livrar desse processo. Me livrar desse deserto, me livrar dessa tribulação. E eu vim trazer uma coisa para você, uma resposta de Deus. Deus não vai tirar você desse processo. Deus não vai te tirar do deserto. Porque é processo para você crescer. É processo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só que hoje eu vim aqui te encorajar para você lançar fora todo esse medo. Porque assim como Mesaque, Sedraque e Abednego, aleluia, você não estará sozinho na fornalha. Meus irmãos, quando você estiver na fornalha, você vai perceber que vai ter um outro com você. Aleluia. Quando você estiver no deserto, você vai presenciar outro no deserto junto com você. Até quando você estiver em meio à tempestade, você vai abrir os seus olhos e vai ver que há outro andando sobre o mar, indo até você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Glória a Deus, o aleluia! Senhor Jesus nunca vai colocar você na prova que Ele mesmo não esteja junto de você. Deus maravilhoso. Ele pode te colocar no pior lugar que você imagina, mas Ele está junto com você. Deus Aleluia. Se você sofrer, Ele sofre junto. Mas Ele nunca deixa você desamparado. Aleluia. Aleluia. Deus O Senhor fica do seu lado. Aleluia. Depois da fornalha, o vaso está pronto para ser usado onde o Senhor quiser. O Senhor determina aonde e quando vai usar. Eu e você temos que aguardar o tempo certo, assim como aprendemos em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas determinadas e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Deus, aleluia. Há tempo de plantar e de colher o que se plantou. Aleluia, Jesus. Há tempo de ser pó. Há tempo de ser barro. Glória a E Deus, vai chegar aleluia! o seu momento de você ser vaso. E vaso de honra. Amém? Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus! Aleluia. Quando chegar o tempo, você vai realizar o ID. Pregai a toda criatura. Você fará missões, sim. Você fará missões na sua casa. Você fará missões na sua escola. Você fará missões na faculdade, no seu trabalho, no trem, nas praças. Aleluia. Mas primeiro passe pelos processos. Passe pelo processo. Antes de entregar aqui o microfone, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Porque lá no Jardim do Éden, Adão, ele se escondeu do Senhor. Quando Deus chamou ele,
Adão, onde está? Ele se escondeu. E ele se escondeu da presença do Senhor. E hoje eu vim aqui para fazer esse convite, porque você tem se escondido do Senhor. O Senhor tem te chamado para uma obra e você tem se escondido dele. O Senhor tem te chamado para pregar e você tem arranjado desculpa. Mas o pastor, ele não me dá a oportunidade de pregar. Mas quem disse que você tem que pregar dentro da igreja? Na igreja só tem crente. É lá fora. Ah, mas eu preciso do púlpito. Lá fora tem um púlpito enorme para você pregar. Eita Deus. Qual é essa desculpa hoje? Você tem fugido de Deus. Faz muito tempo que você está fugindo de Deus. Mas hoje novamente Ele te encontrou. Aleluia! Novamente Ele te encontrou. Assim como foi escrito na palavra inicial, o chamado de Isaías. Oh, Senhor, O Senhor hoje aleluia. te pergunta: a quem enviarei para fazer as missões? E quem há de ir por nós? Quem vai ser o primeiro a parar de fugir de Deus e falar: eis-me aqui, Aleluia. envia a mim? Se você sentiu que essa palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e se por algum momento você está fugindo do seu chamado, eu gostaria de encorajar você a se levantar do lugar e aceitar o convite que Deus fez a Jeremias. Levanta e vem. Se você sentiu no coração que você quer retomar esta obra que o Senhor tem na sua vida, porque você foi levantado como um tijolo nessa obra. Na grande obra do Senhor, você é um tijolo. Talvez você seja um tijolo que está lá no alicerce. E o alicerce ele não aparece. E talvez por isso você fala: ah, mas eu não tenho visibilidade. Ninguém está vendo o que eu faço. Mas o Senhor ele está vendo em secreto. Aleluia. É Ele que te recompensa. Aleluia. O Senhor não dispensa ninguém de mão vazia. Então, se você sentir no coração